Olá, bem-vindos a esta nossa conversa a fundo sobre os pilares da Constituição Brasileira, a de 1988. Hoje, a gente vai olhar direto para o texto constitucional, sabe? Principalmente o preâmbulo e os títulos 1 e 2. São eles que falam dos princípios fundamentais e dos direitos e garantias fundamentais. E vamos dar uma olhada também no brasão de armas, aquele símbolo da República. A ideia aqui é, assim, desvendar a estrutura básica do nosso Estado e entender que direitos essenciais a Constituição busca garantir. Para começar, o preâmbulo já mostra a intenção, né? Instituir um Estado democrático com foco em direitos sociais individuais, liberdade, segurança, bem-estar. Desenvolvimento, igualdade e justiça. E tudo isso numa sociedade que se busca fraterna, pluralista e sem preconceitos. É um norte bem forte. Exato. Bom, vamos mergulhar nisso então. O artigo 1º já começa definindo o Brasil, né? Uma república federativa formada pela União, que se diz indissolúvel, dos estados, municípios e Distrito Federal. E, ponto-chave, um Estado democrático de direito. Isso, e os fundamentos desse Estado são muito importantes. Soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana, que é um valor centralíssimo, né? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e também o pluralismo político. O mais interessante, talvez, é que o poder vem do povo, Ah, sim. que o exerce ou por representantes eleitos ou diretamente. Isso está bem claro lá no parágrafo único do artigo 1º. Faz todo sentido. E para organizar esse poder todo vem a clássica separação, certo? Legislativo, executivo e judiciário. Independentes, mas harmônicos entre si, como diz o artigo 2º. Exatamente. E com essa estrutura montada, quais seriam os grandes objetivos do país? O artigo 3º responde. Olha só: garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades, Metas ambiciosas. sem dúvida, e promover o bem de todos sem preconceito ou discriminação. Já nas relações internacionais que estão no artigo 4º, os princípios são independência nacional, direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, defesa da paz. São diretrizes bem claras, né? Bem claras mesmo. Agora, depois de definir a estrutura e os objetivos, a Constituição vai para o cidadão, para os direitos que o protegem. E aí a coisa esquenta com o famoso artigo 5º, não é? Ah, o artigo 5º, ele é central. Ele já começa dizendo que todos são iguais perante a lei e garante direitos, assim, essenciais: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Exato. E esse artigo é enorme, detalha muita coisa. Mas, para a gente ter uma ideia, ele assegura liberdades fundamentais, tipo a de expressar o pensamento, mas olha, sem anonimato. E a liberdade de crença. Uhum. Protege a nossa privacidade, a nossa casa, nossas comunicações, que só podem ser violadas com ordem judicial e em casos bem específicos. Garante o direito de propriedade, mas, importante, lembra que essa propriedade tem que cumprir uma função social. Entendi. E tem as garantias na justiça também, né? Aquelas coisas do processo. Fundamentais. Tipo, ninguém pode ser considerado culpado antes da sentença final definitiva, o trânsito em julgado. Não existe crime sem uma lei anterior que o defina. E todo mundo tem direito ao devido processo legal. Certo. E temos ferramentas como o habeas corpus para proteger a liberdade de ir e vir contra prisões ilegais e o mandado de segurança para defender outros direitos que são claros e não têm outra proteção específica. Ah, e o artigo 5º também reforça muito a igualdade entre homens e mulheres e criminaliza o racismo de forma bem dura, né? É inafiançável e imprescritível. E mais recente, né, veio a proteção de dados pessoais até no meio digital. Bom, saindo um pouco dessas garantias mais individuais do artigo 5º, a Constituição olha também para o coletivo, para o bem-estar social, né? Como ficam esses direitos? Isso mesmo. Aí entra o artigo 6º, listando os chamados direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança. É uma lista grande. Sim, e continua. Previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. É bem interessante notar como essa lista foi crescendo com o tempo, sabe? Por meio de emendas constitucionais. Mostra que a sociedade vai identificando novas necessidades. E você mencionou trabalho aí na lista. Tem uma parte específica para isso? Tem sim.
O artigo 7º é dedicado aos direitos dos trabalhadores, urbanos e rurais. O objetivo é claro, melhorar a condição social deles. Pense em coisas como o seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, o FGTS, o salário mínimo. Que tem que ser unificado para todo o país. Exato. 13º salário, férias remuneradas com 1/3 a mais, licença maternidade de 120 dias, licença paternidade, são muitos direitos listados ali. E o direito de greve também é assegurado, está lá no artigo 9º. É uma decisão dos trabalhadores sobre a oportunidade de exercê-lo. Entendido. E para a gente fechar esse bloco inicial de fundamentos e direitos, como a Constituição define, afinal, quem é considerado brasileiro? Boa pergunta. O artigo 12 cuida disso. Ele define quem são os brasileiros natos. Por exemplo, quem nasce no Brasil, mesmo que os pais sejam estrangeiros, desde que não estejam a serviço do país deles. Ou quem nasce no exterior, mas é filho de pai ou mãe brasileira que esteja a serviço do Brasil. Ah, tem outras formas também, né? Sim, quem nasce fora, filho de brasileiro, e é registrado em repartição brasileira competente ou vem morar no Brasil e, depois de maior, opta pela nacionalidade. E claro, o artigo também define quem pode se tornar brasileiro por naturalização, cumprindo os requisitos da lei. E existe alguma diferença prática entre ser nato e naturalizado? Para a maioria das situações do dia a dia, não. Mas a Constituição reserva alguns cargos exclusivamente para brasileiros natos. Coisas de alto escalão como o presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, do Senado, ministros do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática. Isso está no parágrafo 3º do artigo 12. Entendi. E para completar o artigo 13, confirma o português como nosso idioma oficial e define os símbolos nacionais, a bandeira, o hino, as armas, como o brasão que você mencionou no início, e o selo nacional. Certo. Então, fazendo um balanço dessa nossa conversa, o que a gente percebe é que a Constituição de 88 realmente desenha o Brasil como um Estado democrático de direito, com bases muito claras, né? E uma lista imensa de direitos individuais, sociais, trabalhistas, parece refletir muitas aspirações da sociedade brasileira ali no fim dos anos 80. Exatamente. É a nossa lei fundamental, o nosso pacto social. Ela busca esse equilíbrio complexo entre liberdade individual, bem-estar coletivo e desenvolvimento. Funciona, ou deveria funcionar, como uma garantia contra arbitrariedades e, ao mesmo tempo, como um guia para as políticas públicas. O que, claro, nos leva a pensar. Considerando toda essa abrangência, né, e as garantias tão detalhadas nesses artigos que a gente discutiu, quais seriam hoje os maiores desafios para fazer com que esses direitos e princípios tão bem escritos realmente se traduzam em realidade na prática para toda a população brasileira? Fica a reflexão.